Amigo torcedor vascaíno, tá chegando a hora da grande final da Copa do Brasil e hoje, na manhã desta sexta-feira, o elenco se reapresentou para o primeiro de dois treinos que o elenco Cruz Maltino terá antes da grande decisão contra a equipe do Corinthians neste próximo domingo. Jogo decisivo, amigo, o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 14 anos. E é claro, aqui neste vídeo eu vou trazer a você informações importantes sobre tudo o que aconteceu lá no CT Moacir Barbosa. Além disso, também trazer muitas outras novidades, tá? Tem notícias sobre Rayan, tem clube russo de olho no Cria com proposta na mesa e altíssima, tá? Tem também preocupação para a final, o técnico Fernando Diniz perdeu um volante para esta partida, sofreu uma lesão, tá? No jogo contra a equipe do Corinthians e há menos um nome na lista de relacionados. Eu vou trazer isso aqui para você. Além dessas, muitas outras novidades nesse Fala Gigante, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, esse vídeo aqui que você está assistindo agora, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E é claro, né? A sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco e acabam não se inscrevendo. Então se inscreva aí, amigo vascaíno. Ajudem no crescimento do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né? Do nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre a perda, né, que o técnico Fernando Diniz teve nestes últimos dias, inclusive nestas últimas horas, né? O Vasco enfrentou a equipe do Corinthians na última quarta-feira dentro da Neoquímica Arena e durante ali o período de aquecimento, o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, ele acabou sentindo e nem sequer ficou no banco de reservas. O jogador ele aqueceu com o elenco, voltou para o vestiário e subiu para as arquibancadas porque não tinha condições de jogo. E diante, é claro, né, dessa lesão, dessa dor que ele sentiu, foi feito um exame de imagem no Rio de Janeiro na quinta-feira, no caso ontem, e após imagens do exame, tá, foi confirmado uma ruptura do ligamento cruzado anterior, ainda assim associada a lesões dos meniscos e colaterais. Diante disso, né, do quadro grave aí de Matheus Carvalho, o jogador neste momento já faz tratamento pré-operatório e passará por cirurgia em breve. O volante é de fato reserva, tem sido pouco aproveitado pelo técnico Fernando Diniz, só que ele entrava. O Matheus Carvalho teve seu último jogo, aquela derrota contra o Atlético Mineiro, pelo placar de 5-0 dentro, né, da Arena MRV. Além disso, ele chegou a entrar num jogo contra o Bahia dentro de São Januário, onde o Vasco venceu pelo placar de 1-0, aliás, perdeu pelo placar de 1-0, Matheus Carvalho entra ali no final do jogo. Matheus Carvalho entra numa partida contra o São Paulo em São Januário, onde o Vasco perde também. Matheus Carvalho entra também nos dois jogos seguidos, Fluminense e Fortaleza, em 2 vitórias do Vasco da Gama, contra o Fortaleza na Arena Castelão e contra o Fluminense no Maracanã. Matheus Carvalho entra na derrota contra o Palmeiras no Allianz, é um jogador assim, técnico Fernando Diniz costumava utilizar. Não sei se ele utilizaria o Matheus Carvalho na final da Copa do Brasil. Ao meu ver, acho que não. Entretanto, amigo torcedor vascaíno, é uma perda aí de fato
para o Fernando Diniz. Matheus Carvalho vai ficar de fora durante praticamente todo o ano de 2026. Desejamos aí, é claro, uma ótima recuperação ao camisa 85 do Vasco da Gama. Não vai fazer falta, não era titular da equipe, mas é uma perda significativa aí num momento tão decisivo, né, do Vasco da Gama. E até olhando para a próxima temporada, Matheus Carvalho era um jogador que clubes do futebol, principalmente da MLS, vinham de olho, se interessando. Matheus Carvalho é um jogador jovem ainda. Matheus Carvalho tem aí apenas 23 anos de idade e essa lesão atrapalhará o Vasco da Gama com o interesse de uma venda na próxima temporada. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Então, sem Matheus Carvalho na beirada de campo, tá aparecendo aí na imagem a vocês. O Vasco da Gama hoje treinou lá no CT Moacir Barbosa. Uma manhã nublada, sem chuva e com frio no CT Moacir Barbosa, o elenco Cruz Maltino iniciou a preparação para a partida contra a equipe do Corinthians, um jogo decisivo que acontecerá no Maracanã. Um jogo importantíssimo, um jogo, amigo, com um teor de partida mais importante dos últimos anos. Creio que não será, amigo torcedor Cruz Maltino, o jogo mais importante da história do Vasco da Gama, porque o Vasco já teve jogos muito importantes, já teve grandes decisões. Entretanto, amigo torcedor, é um jogo com um teor diferente. É um dos jogos mais importantes da história do Vasco. Até porque, ao meu ver, essa partida contra, né, a equipe do Corinthians, caso o Vasco vença, ela não vai representar apenas um título. Não é apenas o bicampeonato da Copa do Brasil. Ao meu ver, é um ressurgimento. Ao meu ver, é um sinal de estamos de volta. Até porque é um título que vai dar ao Vasco da Gama oportunidades diferentes a partir do ano que vem. Mal comparando, e eu não gosto de fazer analogias ao rival, mas é algo que aconteceu com o Flamengo em 2013. Flamengo é um rival nosso, não gosto dos caras, mas a gestão hoje do futebol brasileiro, a melhor é a dos caras. Não tem como, não tem pra onde correr, vamos ser sinceros um pouquinho, deixar o clubismo de lado. E hoje, o que fez o Flamengo chegar tão rápido a esse clube financeiramente forte, além de ajudas externas, tá? Foi o título da Copa do Brasil de 2013. Um ano que o Flamengo estava lá com a possibilidade de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E foi um título que deu uma guinada, que ressurgiu o Flamengo. Ao meu ver, esse título da Copa do Brasil, ele tem um potencial de crescer, de levantar o Vasco da Gama maior do que foi o título dos caras lá em 2013. Por vários motivos. O Vasco hoje é um clube com uma dívida gigantesca. O Vasco hoje é um clube que não vence um título há 14 anos. O Vasco hoje é um clube menosprezado e desvalorizado no futebol brasileiro. Um título reconquista a moral. Um título como o da Copa do Brasil dá ao Vasco da Gama no cenário do futebol moral, que é o que a gente precisa. Um título chama a torcida do Vasco para perto, que é o que a gente precisa. O Vasco afastou o torcedor nesses últimos anos. E o título dará ao Vasco uma força financeira absurdamente alta. Porque, além dos 100 milhões de reais que o Vasco ganhará caso conquiste o título de premiação da Copa do Brasil, o Vasco ainda vai conseguir uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Amigo vascaíno, uma Libertadores dá a qualquer clube que participa dela muita premiação, tá? Só para você ter noção, a fase de grupos da Libertadores, quem disputa a fase de grupos da Libertadores, coloca no bolso 17 milhões de reais. Só de disputar. A cada vitória, 1 milhão e 700. Então vamos fazer uma conta rápida. Se o Vasco jogar a fase de grupos e vencer 3 jogos, o Vasco coloca já no seu bolso, amigo vascaíno, 24 milhões de reais. 23. Se o Vasco chegar às oitavas, mais 7 milhões, 30. Se o Vasco chegar às quartas, 40 milhões. Se o Vasco chegar às semi, totalizando 53 milhões. Se o Vasco bater campeão, totalizando 200 milhões de reais. Não estou falando que o Vasco vai ser campeão, mas é um orçamento a mais.
Vasco chegando nas quartas, nas oitavas de uma Libertadores do ano que vem, Vasco coloca nos seus cofres 40 milhões de reais. Aí tem 100 da Copa do Brasil. Aí tem o patrocinador Master, que o Vasco chegando a uma Libertadores, pô, é o Vasco na Libertadores. O Master vai aparecer para toda a América do Sul. O Pedrinho está negociando com o dobro do que era a Betfair. A Betfair pagava 70, ou seja, o dobro vai pagar 140. Tem a venda do Ryan, mais de 300 milhões de reais. Cara, eu tô fazendo contas rápidas. Deu mais 600 milhões de reais aqui. Então olha aí, cara. 600 milhões de reais nos cofres de um Vasco, que ano passado não colocou talvez nem 100. Tá entendendo como é importante esse título? Dá outra cara, dá outra moral, dá uma injeção financeira, traz a torcida para perto, enche estádio, maior bilheteria. Então, um título que vai alegrar todos nós, mas é um título que, ao meu ver, ao Vasco da Gama, ele vai dar um respiro, um alívio, um crescimento absurdamente alto. Cravo aqui, o Vasco vencendo o título da Copa do Brasil é o ressurgimento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E bom, amigo torcedor vascaíno, continuando aqui com esse Fala Gigante, acabamos de falar sobre Ryan, sobre a questão da possibilidade de venda dele, e é real, cara. É real, inclusive, que o Vasco quer uma venda alta, altíssima. Para você ter noção, nestas últimas horas, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Vasco rejeitou uma proposta feita, amigo torcedor Cruz Maltino, pelo Zenit da Rússia. A proposta no valor de 200 milhões de reais. Vasco da Gama rejeitou essa proposta por entender que é um valor baixo diante daquilo que o Vasco quer pela venda dos direitos econômicos da joia Cruz Maltino. O Ryan segue muito valorizado no mercado da bola. Representantes, inclusive, do Bayern de Munique estiveram recentemente em São Januário observando o atleta. E o Vasco entende que 200 milhões de reais é um valor muito abaixo do que o Vasco deseja pela venda do Ryan. O Vasco da Gama quer mais. O Vasco entende que o Ryan vale mais. Esse valor colocado na mesa é pouco para aquilo que representa o Cria. E se tem clubes colocando 200 milhões de reais na mesa e o Vasco rejeitando, essa rejeição do Vasco da Gama nesta proposta já faz com que outros clubes até saiam da mesa de negociação. Um deles é o Newcastle United, clube inglês com muita grana, que despertou o interesse na compra dos direitos econômicos do Ryan. Entretanto, amigo vascaíno, de acordo com a ESPN, o Newcastle United recuou nas tratativas. O motivo? O clube inglês entendeu que o valor que o Vasco quer pelo Ryan, valor superior a 300 milhões de reais, é alto demais para os ingleses, tá? Hoje, o clube inglês entende que é necessário trazer um jogador mais pronto. Ryan é uma grande joia, é um grande jogador, um atleta com um potencial de crescimento gigantesco, mas hoje o Newcastle precisa de jogadores mais prontos, que cheguem, vistam a camisa e joguem. E diante do Ryan ser um jogador de 19 anos de idade, precisando, é claro, de um momento de adaptação, o Newcastle entende que o mundo ideal é separar um valor grande como esse para fazer uma contratação de jogador mais preparado para chegar e vestir a camisa. Então, é o primeiro clube, não o primeiro, né? Porque isso já aconteceu com outros clubes. Mas é a primeira grande notícia envolvendo um clube que sai da mesa de negociação porque entende que o valor que o Vasco quer pelo Ryan é alto demais. Clubes como Barcelona, como Porto, como Real Madrid, como Chelsea, são hoje os grandes interessados no futebol da Jovem Promessa. E vou falar, né? Quem diria? Quem diria que o Vasco, que vendia seus jogadores a preço de banana, hoje faz com que grandes clubes saiam da mesa de negociações, porque o valor que o Vasco pede é alto demais. As coisas estão mudando. O ressurgimento do Clube de Regatas Vasco da Gama vem por aí. Tá animado, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo, né, amigo vascaíno, desta sua quinta-feira e já sexta-feira, e já eu tô de volta com Boa Noite Gigante, contando muito,
com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe e se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!